Bom dia a todos. Jesus Cristo. Hoje, no 23º domingo do tempo comum, nós vamos rezar pela alma de Rodolfo Robini, Carmela Feinarelli, Antônio Rubini, Rubens Rubini, Lúcia Rubini e Giacomo Cali Neto. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinê Aparecida Marques Moro, Mauro Notaro, Nivaldo Cucci, Edmé Lechalde, por todas as almas. E também nós vamos rezar hoje, a pedido das famílias, de 1 ano de falecimento do seu Júlio Antônio Magano, e também pelo 7º dia de falecimento da dona Hervete de Oliveira Tiquete. Vamos todos ficar de pé, nós vamos cantar, iniciar a Santa Missa. Tem uma microfonia só isso aqui. Além da missa a Dona Hervete, do seu Júlio, que é conhecido aqui também. Ontem eu fiquei sabendo que a Dona Inês, vizinha lá de casa, morreu faz 7 dias, a Dona Inês Mandara. E também nós vamos rezar por eles também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Esse vai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Agradecer a Deus também, não só pela vida dessas pessoas, Dona Ivete, Dona Inês, seu Júlio, mas também agradecer a Deus porque a igreja recebe 2 jovens santos no dia de hoje, muito importantes, né?
com milagres comprovados cientificamente, né? E o Carlo Acuti, conhecido como padroeiro da internet, e um outro jovem italiano também, da ordem, leigo, da ordem terceira dominicana. Agradecer a Deus, porque santos não é só aquelas pessoas do passado que a gente tanto gosta, mas também a Deus vai chamando cada vez mais santos também no nosso tempo, nos ambientes digitais, no ambiente de vida cotidiana, na igreja, na sociedade. Deus insiste que a gente veja a sua força presente nessas pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizestes teus filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu faço missa com microfone, sem microfone, para mim tanto faz. Depois, quem quiser ver no YouTube lá, que o som está lá no YouTube funcionando. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Espírito Santo? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus reduz o homem à poeira da terra e diz: volte para mim, filhos de Adão. Porque para Deus 1000 anos é como se fosse o dia de ontem, que passa. É como uma vigília da noite. Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã está bonita, floresce, viceja, mas com o passar do dia, com aquele sol quente, chega de tarde, aquela coisa bonita, murcha e fica seca. Ensinai-nos a contar, portanto, Senhor, os nossos dias, para chegarmos a essa sabedoria que vem do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tenha piedade de nós. Saciai-nos desde amanhã,
com a tua bondade, para que a gente se sinta feliz e possamos exultar todos os dias da nossa vida. Desça sobre nós a tua graça, nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra de tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é antes, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura da Carta de São Paulo a Filemão. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão do Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se não funcionasse, eu já sabia. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma quantidade muito grande de gente. Jesus voltou-se para eles e disse: se alguém vem ter comigo e não me preferir mais do que o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro, calcula as despesas, para ver se você tem condição de terminá-la? Não suceda que depois de assentar o alicerce, você se mostre incapaz de concluir. E todos os que olharem começarem a fazer caçoada de você, dizendo: começou e não consegue terminar. Não é capaz de concluir. Ou então, qual é o rei que parte em guerra contra um outro e não se senta primeiro para considerar se é capaz de vencer? Com 10.000 soldados, um outro que tem 20.000.
Aliás, enquanto o outro está longe, o que tem menos soldado manda chamar os seus embaixadores, seus delegados, para conversar, para ter paz, existir condição de paz. Assim, conclui Jesus, quem dentre vocês não for capaz de renunciar a todos os seus bens, realmente não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Vamos sentar, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos esse domingo, o dia santo, o dia da ressurreição, a Páscoa de Jesus, celebrar a vida, não só dele, não só por ele, mas também a nossa vida e por nós mesmos, né? Reunidos para adorar o Santíssimo Sacramento, Jesus, a sua palavra, a sua Eucaristia. Ontem, no nosso encontro, as crianças ali, nós fizemos uma reflexão sobre isso, quer dizer, a adoração ao Santíssimo, o lugar natural de adorar o Santíssimo é a missa, né? A missa é o lugar natural. E Jesus consagrou a sua vida para nós. Dele, hoje, nós ouvimos essa necessidade de tomar uma decisão na vida. O capítulo 14 de Lucas, ele é um capítulo intermediário dentro da estrutura literária que nos prepara para a maior novidade que vai chegando, que chega. A novidade inacreditável. Deus nos oferece sempre o perdão e Deus nos oferece sempre a reconciliação. Isso é inacreditável. O Evangelho de hoje quer nortear a nossa vida, quer ajudar a gente a contribuir na nossa caminhada de fé. Jesus deseja reacender a fé na nossa caminhada, mas tem dificuldades, existem dificuldades que Jesus não passando assim meio fala essas dificuldades. A estrutura humana na qual nós somos forçados a viver. Não tem jeito. Aquele que quer viver na estrutura humana, ainda assim, mesmo que fuja para um deserto, para um buraco, para uma caverna, vai viver como eremita lá, ainda assim, você está dentro de uma estrutura humana, né? Há necessidades também suas lá. Então não tem como escapar. Forçosamente nós vivemos dentro de uma estrutura humana criada supostamente para melhorar a nossa vida, né? Ter alguma governabilidade, porque pelo nosso instinto, vocês não bobeiam não. Pelo nosso instinto eu já tinha matado um outro. Não tinha ninguém mais não, no mundo. Eu já tinha matado o outro. O instinto da gente é violento. Nós vemos as cavernas, né? Não esquece disso. Deus botou a gente dentro de uma caverna para você aprender a viver. E a violência fazia parte disso. Então essas coisas estão dentro da gente. Estão também dentro da gente. Então, se não houvesse lei, não houvesse regras, não houvesse estrutura, o mínimo, né, de estrutura social, a gente já tinha matado o outro. Né? Porque as estruturas humanas são tóxicas. A estrutura humana não deveria ser assim, mas as estruturas humanas são muito fortes. A gente pensa que pode vencê-las, mas a gente não consegue. Elas têm uma capacidade de derrotar sempre a gente, querer derrotar a gente. Por isso ela causa desânimo, né? Desânimo na vida e causa desânimo também no nosso zelo, no nosso equilíbrio, no nosso ardor da fé. A consequência, é por isso que Jesus fala isso para todo mundo lá.
A consequência é o quê? A sua fé pode esfriar. E vai esfriar. Ele é claro. Sua fé pode esfriar e vai esfriar. Se você ainda tiver depois. Porque quando esfria a fé, para você retomar, vixe, né? Porque você não tem opção. Ou você, se você resfriar a fé, você se entrega à estrutura humana. É uma estrutura tóxica. Não tem jeito. A sociedade tóxica sempre nos deixa para baixo, desanimados, derrotados. Olha, eu cheguei à conclusão. No mundo de hoje, no Brasil, fora do Brasil também, tem gente que merece ganhar um Oscar. O Oscar da negatividade. Como tem gente que trabalha contra. Como tem gente assim. No mundo. Aqui também, que trabalha contra. Não pode ver nada bom, não pode ver nada feliz, que vai lá, entende? Jogar o seu veneno tóxico ali, entende? And the Oscar go to quem vocês quiserem aí, escolham uma pessoa. A pessoa mais negativa, horrorosa, desanimadora que existe. É impressionante. Mas a vida, aí vem um detalhe muito importante, vem do Salmo, essa reflexão. A vida é como um livro mesmo. A vida da gente é como um livro que a gente deixa de lado, porque a gente vai largando de ler livro e na prática você vai deixando de lado a vida também. Vai parando. Você deixa de lado de ler o livro da sua vida. Né? Porque você deixa de ler o livro de outros, que é muito importante, no final você acaba deixando de ler o livro da sua vida. Mas o Papa Francisco falava isso uma vez, né? É nesse livro da nossa vida que se encontram muitas respostas. Por que você se tornou isso, hein? Por que você virou essa pessoa? Não era assim. Por que você virou uma pessoa chata, ranzinza, amarga, que todo mundo evita, não é? É o livro da vida. Da sua vida, não estou falando de Bíblia, essas coisas, não. Isso vem depois. Primeiro é isso, né? O discernimento verdadeiro, ele vem da leitura que a gente é capaz de fazer da nossa própria vida. E aí você vai tentando descobrir certas coisas. Nem tudo é uma resposta perfeita, é claro, porque não existe receita para isso. O fato é que, na nossa própria história de vida, o ingrediente essencial para ser feliz é o discernimento. Que Jesus fala o tempo todo, de um jeito meio indiretamente. Depois é a filosofia e a teologia que vai traduzir essas conversas, né? Esses encontros que Jesus vai tendo com as pessoas sem programar, o que eles falam, os problemas que eles apresentam e como Jesus vai ensinando. Ali está o fundamental da vida de Jesus e da nossa vida também. A história, para a gente compreender bem a vida, a história da gente, é indispensável o discernimento. Existem muitos exemplos de santos que todos tiveram que fazer isso. Não adianta. Todos. Santo Agostinho, por exemplo, é um grande santo da igreja, clássico, né? Vou falar coisa que você já sabe de qual, com certeza você já leu as confissões, né? De Santo Agostinho. Se são católicos, são pessoas que prestam, eu acho, né? São pessoas que com certeza tiveram acesso às confissões de Santo Agostinho, um livro clássico, em que ele
fala nessa coisa da mãe dele, que a mãe dele era chata, que para ele a mãe dele era uma chata de galocha, né? Santa Mônica, mulher que era católica, vivia na igreja, aquela insistência dela de ir na igreja com ela, aquilo para ele é uma beata, é uma doida, varrida, é assim que ele pensava. E mas uma coisa que a mãe dele, nessa insistência, deu a entender para ele que chega uma hora da vida que você tem que procurar Deus, né? Que jeito. Olha a sabedoria da mãe que ele despreza, né? Chega uma hora da vida, meu filho, você não tem escapatória. Você tem que procurar Deus. O Santo Agostinho fica, e ele empreende, tenta empreender essa missão. Aí ele vai descobrindo exatamente aquilo que a gente sabe, né? O tal discernimento. Você tem que ter discernimento. Por que eu era assim e virei isso? Por que eu penso essas coisas? Por que eu rejeito Deus? Por que eu rejeito a igreja? Por que eu tenho alegria de ver alguém humilhar o outro? Por que eu tenho felicidade de saber que morreu tantas crianças em Gaza? Tinha que matar mesmo. De onde vem isso? É certamente um desvio da sua alma. É um desvio da tua fé. É um desvio da tua vida. E o Santo Agostinho, ele nos ensina exatamente que, e no final, vocês sabem, ele descobre uma coisa fundamental. Está no capítulo 10 das Confissões, né? Ele descobre finalmente que as Confissões é meio autobiográfico, né? Ele descobre finalmente que ele procura Deus fora, porque a gente quer Deus fora da vida da gente. No íntimo a gente quer. A gente tem um drama, a gente quer que Deus resolva. Então você vai fora. Mas ele descobre o seguinte, que ele procura Deus, mas Deus não está fora. Deus não está do lado de fora. Deus está dentro da gente. Olha que coisa. Como a gente, que beleza, né, descoberta, né? Ele descobre que Deus sempre esteve com ele. Mesmo quando ele vivia da porquice, da imundície, da lama, na falta de educação com a mãe, do desrespeito, mesmo quando ele vivia daquele jeito. Porque ele entende que ele viveu daquele jeito para poder descobrir que ele viveu daquele jeito. E que, portanto, ele tem que melhorar. Olha que coisa. E ele descobre isso, né? Ele fala essas coisas. Mas eu estou querendo dizer que Jesus hoje diz para o povo isso, né? É preciso ter esse esforço do discernimento. Ler o livro da sua vida, né? Porque eles vão atrás de Jesus, porque eles querem resposta fora. Eu quero que ele resolva sem eu me meter. É uma tendência nossa, filosófica, inclusive. A gente pensa assim, né? Então, as exigências que Jesus vai revelando no caminho, hoje ele usa uma coisa muito especial. Poucas vezes ele faz isso, muito pouco. Mas de vez em quando ele usa o que a teologia chama de linguagem semítica. A linguagem semítica é o exagero ao extremo. Se você não renunciar a todos os seus bens, você vai para o inferno. A linguagem semítica. Se você não me preferir, prefere mais a esposa, vai para o inferno. Prefere mais o pai, vai para o inferno. Prefere mais os bens, vai para o inferno. É uma linguagem semítica, chama linguagem semítica. É uma técnica de pregação. Raramente ele usa.
Mas em Lucas demonstra que ele usa esse tipo de linguagem. Para que ele faz isso? É para assustar a gente mesmo. Ele vai causar aquele. Pera lá, então. É para causar isso em você. Porque forçosamente, diante da palavra de Jesus dessa, você vai falar, espera um pouquinho então. Quer dizer que se eu gostar da Carol, mais do que dele, eu vou para o inferno? Aí você começa a pensar. Né? Se eu gostar mais do Tony, eu vou para o inferno. Você começa a pensar. Porque esse é o objetivo. A linguagem semítica tem esse objetivo. Claro, é uma linguagem dura, que é muito usada, viu? Os judeus usam muito essa linguagem semítica. Você vê que parece que todo sofrimento do mundo é eles. Você vai reparar isso? Eles somos os perseguidos, nós somos não sei o quê, nós somos vítimas, nós somos aquela linguagem, né? É que muita gente usa esse recurso da perseguição, né? Sou perseguido, né? Perseguição religiosa e política e não sei o quê. Os judeus usam muito essa tática da linguagem semítica, e por isso que a gente tem muito assim, condescendência, tadinho, teve a Segunda Guerra, só morreram tanto, eles vão se apropriando do sofrimento, como se o sofrimento fosse só deles. Pro Rabino Netanyahu, que ele é um religioso, não tem sofrimento em Gaza. Matar aquelas crianças, matar aqueles velhos, matar aquela gente de fome, porque esse é o objetivo, né? Matar aquela gente de fome, para ele, aquilo não é um dever religioso. Pensa assim, que absurdo, né? É um dever religioso. Tem muita gente que gosta, que bate palma, que é verdade, até com a bandeira, né? Aplaudindo esse tipo de atitude. Evidentemente que não é assim. Nós não podemos abandonar a fé em Jesus ressuscitado. Não podemos abandonar a igreja. Não podemos abandonar a paróquia. A paróquia é a realidade humana, expressiva da necessidade. A igreja é a continuidade de Jesus ressuscitado. E não tem jeito, não tem conversa. Não tem conversa. Jesus, ele quer, portanto, que a gente tenha discernimento. Discernimento tem um aspecto de abordagem. Eu vou falar um pouco disso. Você vai ler a sua vida. Se você não ler a sua vida, você está ferrado. Você estava esperando que um livro diga para você como é que é. Não, o livro não vai falar nada. Livro é livro. Ah, você está esperando que a Bíblia fale para você? Ela não fala. Ela não fala. Eu nunca. Bom, não sei. Eu sei que quando eu passo perto de uma biblioteca, assim, do Estado, do governo, assim, porque as pessoas não lêem mais livro, nada, né? É tudo dependente de print, de resumo, de essa coisa de rede social. Eu escuto uma gritaria, os livros gritando. Os livros gritando, né? Vocês querem acabar comigo, né? Os livros falam, né? Vocês querem acabar comigo. Os livros gritam, né? Então, esse discernimento, ele tem sempre essa abordagem mesmo de narrativa mesmo. O discernimento não é uma coisa mágica. Ai, agora eu tenho discernimento. Agora eu entendi a vida. Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi errado, certo. Agora eu entendi. Não existe isso. Tanto é verdade que, né, os maiores crimes e assassinatos da história no mundo e também no Brasil são marcados por pessoas religiosas, né? Não sei se vocês já repararam. A Flor de Lis é uma mulher, era considerada uma mulher santa, né? Dá 30 tiros no pinto do marido, assim, pá, 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 manda matar. Nos Estados Unidos, grandes exemplos disso, né? Europa também. Os maiores assassinatos, crimes do mundo, sempre tem esse elemento da pessoa que acha que entendeu a vida, da pessoa que acha que sabe tudo agora, né? Então, toma cuidado que não é assim.
Olha, o discernimento está dentro do contexto da sua vida. Se você perder isso, já era. Não tem magia, não tem mágica, não tem truque. O contexto da vida. Você já parou para se perguntar por que agora eu fico pensando essas coisas, hein? Eu não pensava assim. Por que tenho prazer em certas coisas que são tão ruins, que eu achava que era ruim? Por que eu estou olhando dentro da perspectiva você inserido dentro de uma estrutura urbana, né? A toxicidade da estrutura urbana é tão grande que ela te sufoca. Você não percebe às vezes, mas ela vai te sufocando, te estrangulando assim, sabe? É a morte mais, como se fala os psiquiatras, né? O estrangulamento é a morte mais terrível que existe, né? É mais terrível, né? É diferente de dar um tiro, dar uma facada. O estrangulamento é a morte mais assim terrível que existe, porque a pessoa está com o pescoço, com a mão no seu pescoço apertando ali, ela vai vendo você morrer, né? E você vai vendo a sua morte chegando, com aquele pessoa ali que, né? É uma das mortes mais terríveis. A sociedade vai fazendo isso com a gente. A estrutura urbana, ela vai sufocando a gente, ela vai estrangulando a gente devagarzinho e ela vai trazendo para nós essa toxicidade tão grande. Olha, eu devo dizer para vocês que eu também, às vezes eu penso certas coisas também que está na Bíblia também. Essas reações que a gente tem diante da realidade, diante dessas coisas, né? Deus tem um estilo de agir que às vezes a gente tende a não concordar. Eu também sou assim, de vez em quando eu falo essas coisas para ele. Esse estilo discreto demais, entende? Esse estilo silencioso, esse modo de agir, assim, às vezes tranquilo, que a gente mal percebe. Isso não é revoltante? Vocês não acham isso revoltante? Eu acho. Porque eu também desejo que Deus resolva os problemas assim, num passo de mágica na vida, né? Na sociedade, no mundo, né? E ele não faz isso. É revoltante. Bom, depois a gente fala sobre isso. Deus prefere esse silêncio, prefere esse escondido, ele prefere ficar escondido. Ele não se impõe. Mas como Santo Agostinho, a gente também tem que entender que, embora Deus seja assim, ele é a nossa vida, ele é o ar. O ar existe, você não enxerga o ar. Você precisa dele para viver. Você já parou para pensar? Ainda bem que, ainda bem que cada vez mais o ser humano está despertando, né? Para essa problemática, né? Amazônia, desmatamento, tudo. É uma beleza. Quem já foi, vixe, vocês têm que ver essas coisas da Amazônia. Como a natureza age por si mesma de manhã, 4 horas da manhã já aparece lá, né? Aquela, quando a árvore de manhã, aquela fumaceira branca sai das árvores, assim, uma fumaceira, não é fogo não, é o oxigênio, né? Aí aquele vento que está nas praias do Nordeste vem e varre aquele oxigênio para nós aqui em São Paulo. Se acabar a Amazônia, adeus, vá juntando dinheiro para comprar aqueles tubinhos de oxigênio e aquelas mascarinhas que você vai precisar para andar na rua, né? Senão você morre, né? Então, essa é a maneira de Deus agir, discreto, né? Meio silencioso, como a natureza, né? Faz com nós, é revoltante, porque a gente quer a mágica, a gente quer o resultado num fio ali, né? É, o ar é tão necessário para a nossa vida. Se um dia você estiver no hospital sem ar,
Não quero nem lembrar certas coisas aqui, porque foi tão revoltante aquele tempo. Eu não sei. Vocês, a gente que achou legal tudo, mas no começo da Covid, ali, da pandemia, né? O povo no Pará, Amazonas, né? As pessoas morriam sem ar. E os políticos debochando, os políticos debochavam, né? Achavam graça, né? O dia que você ficar sem ar, você vai perceber que você precisa dele. Entende? O dia que você ficar sem ar, num hospital ou fora do hospital, você vai entender que você precisa muito dele. E que você fez pouco para lutar pela natureza, pelo clima, pelas condições para que isso se produza vida. Se alguém quiser vir a mim e não prefere mais a mim, não prefere os outros evangelistas, usa a palavra ódio no lugar. Quem não odeia mais a sua mulher, seu pai, sua mãe, é assim. Eles usam a palavra odiar, mas não é a palavra certa, não é odiar, é uma palavra semítica, que é para escandalizar você mesmo, deixar você de olho aberto, você parar para pensar na vida, né? Quem não me prefere mais do que o pai, a mãe, os filhos, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Isso é terrível. É uma palavra terrível de se falar, sobretudo para um povo que espera mágica, né? Um povo que tem essa coisa de esperar uma solução que venha de fora, que tudo vai resolver. Não é assim. Essa decisão, disse Jesus, pode passar por um ato de radicalidade. Não adianta, você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, não acontece. Não é porque Deus não quer, mas porque Deus respeita você. É só por isso. Por isso a parábola que conta, duas, né? A da torre e da guerra. Né? O cara resolve fazer uma guerra. E o engenheiro resolve construir uma torre. Na cabeça do engenheiro, tudo é perfeito. Ele imagina, assim, assado, e não sei o que, tudo é maravilhoso. Mas quando ele vai fazer a torre, a realidade se impõe. O pedreiro maravilhoso quebra a perna. O dinheiro vai acabando, porque vai gastando, né? Aquilo que você planejou não está indo. A realidade se impõe. E ele então sai daquele mundo imaginário e vai para a realidade. Por isso que Jesus diz assim: não aconteça com você isso. Porque ele não quer ver a gente assim. Não aconteça com você isso. O mundo não é imaginação, não vai viver da imaginação, não. A realidade. Que Jesus não quer ver a gente desanimado. Essa torre, não sei porquê. Você lembra da Torre de Babel, né? Está lá no livro do Gênesis, capítulo 11, né? Virou a Torre de Babel um símbolo de orgulho, de vaidade humana extremada. Porque o mundo antigo, o Adão não morava em cidade, o Adão morava na roça, né? Ambiente rural. Teve o assassinato, o pecado contra Deus, o assassinato, o Caim, muito esperto. Deus ainda fez Caim viver. Se dependesse de nós, o Caim tinha sido pena de morte para ele também. Mas não aconteceu isso. O Caim, ele foi, então, fugiu, foi criando uma sociedade, um mundo, foi Caim que inventou a cidade, né? Na Bíblia, criou as estruturas urbanas, ali minimamente urbanas. Aquele mundo acabou. O dilúvio veio, desequilíbrio. O dilúvio é um desequilíbrio. Ver 40 dias e 40 noites sem parar é uma coisa inacreditável, né?
Aí nem imagina. Choveu uma semana sem parar dia e noite, já é uma acaba, né? Com a vida da gente, vai 40. Né? Aquele mundo acaba. O Noé é que consegue ser o portador, ele e a família dele, 6 pessoas. Acaba sendo o portador da destruição, o portador da novidade, do evangelho, da vida. Vamos agora fazer um mundo novo agora. Aquele mundo acabou, vamos fazer agora um mundo, ó, chuchu beleza para nós. Não foi assim, vocês acreditam? Vocês acreditam que de novo começou tudo de novo? Aí, no orgulho, na vaidade extremamente humana, o ser humano decidiu fazer o quê? Vamos subir até o céu e vamos acabar com Deus. Vamos matar esse Deus. Chega. Não quero mais que ele mande na nossa vida, não. E aí veio a Torre de Babel, famosa, que eu descobri depois que até os engenheiros, quando estão lá estudando engenharia, tem uma hora lá que eles discutem essa história da Torre de Babel, né? Que é uma obra de engenharia fantástica, né? Cimento, tijolo, estrutura daquilo. Como é que você faz uma estrutura que chega até o espaço sideral, né? Sem aquilo cair, né? Então, a Torre de Babel virou esse símbolo de orgulho insensato da raça humana, presente nos dias de hoje, né? No pensamento, né? Então, o construtor, ele imagina uma coisa, na realidade vai virando outra, né? E essa história da torre, Jesus fala que não, Jesus não quer que a gente fique assim, desanimado, né? Não quer ver a gente nessa situação. O do rei tá piorou, né? O rei. O cara tem 5.000 soldados, o outro tem 20, mas ele bota na cabeça dele que ele quer derrotar o outro. Como é que ele vai derrotar o outro? Que eu saiba, na história da humanidade, só teve o exército de Troia que conseguiu destruir o império do persa. Que eu saiba. O coitadinho dos troianos tinha 300 homens ali, né? Só. Os persas eram milhares, né? Aquelas coisas, armamento, tecnologia, etc. E foram destruídos. Os persas, os troianos usaram inteligência, né? Para destruir. Que eu saiba, foi só isso. Não teve mais. Os exércitos gostam de demonstrar sua força. Hoje mesmo, hoje é dia 7 mês, e Brasília vai estar aquele desfile, aquela coisa. Na China também parece que está tendo, por data deles lá, esses desfiles magníficos, cheios, tudo sincronizadinho. Os chineses são bonitos, né? É tudo sincronizadinho, parece que combinaram, treinaram o símbolo do poder, né? Vaidade. No Brasil é a mesma coisa. Igual passa aqueles carros tanque, aqueles foguetes, aquelas coisas. É verdade, né? A vaidade, ela atinge todo mundo, né? Mas Jesus faz essa advertência para todos nós. Ele não quer ver a gente desanimado. Não quer você tendo uma fé no mundo da lua. Mas que você será capaz, corajosamente capaz, hein? De ler o livro da sua vida. A Bíblia não vai falar nada para você. Ela pode dar dica, alguma dica, mas se você não fizer isso, por que que eu sou assim? Por que que eu estou assim? Eu queria na vida fazer isso, não estou fazendo, por quê? Queria ser feliz, não estou sendo. Ler e fazer esse exercício é muito importante, porque Jesus não quer ver a gente derrotado, o sentimento de derrota, entende? Você vive num mundo tóxico, meu filho. Você não está no paraíso, não. Acorda.
leia o livro da sua vida, adquira discernimento, a sua mudança. Se foi para pior, terrível, né? Mas dá tempo de você voltar para viver o melhor. Deus está escondido na nossa vida, caminha com a gente sempre. Precisamos de Deus, precisamos da igreja, precisamos de limpar a toxicidade que está presente na sociedade, também nas religiões. Né? Na nossa caminhada, há sempre uma coisa boa que a gente não enxerga, deixa de lado. Na nossa caminhada, está sempre essa coisa boa que é silenciosa, que requer que você seja um Indiana Jones, né? Um arqueólogo, né? Cavucar a terra, vai descobrindo coisa, vai descobrindo coisa, vai descobrindo coisa, e vai entendendo as coisas, vai compreendendo o mundo. Né? Isso é bonito. A arqueologia da religião é uma maravilha, né? A gente pensa que vai descobrindo, né? Novas experiências, coisas boas, né? Que ajudam muita gente nos dias de hoje. Esse estilo de Deus é discreto, né? É por isso que Jesus hoje nos chama a atenção, quer nos acordar para essa realidade, para nós mesmos, ler o livro da nossa vida, contar com uma ajudinha assim da Bíblia, né? Mas a leitura é você que tem que fazer, descobrir as coisas boas, que hora que eu tomei a decisão errada, né? Entende? Entender aquilo ali, retomar a vida. Existe, olha, gente, tem tempo de ser feliz, viu? Há tempo. Não é o fim, não. Ainda dá tempo de ser feliz. Não é abandonando tudo, como é a tendência essa, né? Mas é você, através da compreensão do discernimento, você... Sabe quando você se livra de uma coisa? Entende? Uma coisa que você carrega a vida inteira, aquela coisa... Você se livrar daquilo. Aí você... Nossa, passou. Já foi. Para que eu estou carregando isso? Já foi. Vamos ser felizes? Vamos ser gente boa? Vamos ser gente de bem? Por isso que Jesus usa essas palavras, né? Tão duras hoje, nesse texto final do capítulo 14, para nos preparar para o melhor. Não ter medo de receber o perdão de Deus, não ter medo da reconciliação. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Falando, não sei para que eu estou falando tudo isso. Eu não aprendo mesmo.
por quem se dirige os nossos passos, ajudai-nos a olhar para teu Filho, que levando a sua cruz, nos abriu o caminho da verdadeira vida. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus, fonte de verdadeira devoção e de paz, fazer que essa oferta te glorifique dignamente e que a nossa participação nesses mistérios da Sagrada Eucaristia, no qual o Senhor nos chamou para vivenciar no dia de hoje, reforce sempre os laços dos nossos compromissos com a vida e com a nossa pertença a vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação, damos graças sempre em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a tua palavra, por quem tudo criaste, enviado por vós como nosso Salvador e nosso Redentor. Ele se fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tanta gente importante. Para cumprir a tua vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e decidiu morrer na cruz. E assim descobrimos que ele destruiu a morte, que ele manifestou então a vida, a vitória permanente e eterna da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, nós proclamamos a tua glória também, dizendo a uma só voz: ao Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem e se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei em seu cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui, graças a Deus, estar aqui na tua presença nesse domingo na igreja, para te servir, aprender melhor a te servir nesses santos mistérios da palavra e da Eucaristia. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, nós sejamos reunidos todos pelo Espírito Santo num só corpo. Pedimos que o Senhor se lembre da igreja. É tão importante no mundo, dispersa por toda a terra, tornar perfeita a caridade, como o Papa Leão XIV
também com o nosso bispo do Munhaque, e também com todos os leigos e padres que lutam e estão a serviço do bem-estar espiritual e social do povo de Deus, pelo Brasil afora, né? E assim nós praticamos, fazemos o bem pelo Brasil todo, e assim nós praticamos a verdadeira fé cristã e católica. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor se lembre, né, da alma da Dona Hervete de Oliveira Tiquete, também do seu Júlio, né, Magan, faz um ano já, seu Júlio. E ontem fiquei sabendo da Dona Inês, então vamos colocar também, rezar pela alma dela também. Né? A Inês mudou aqui no bairro também, vocês sabem, iniciou o bairro, praticamente. Ela tem foto, né? Construindo a casa dela, eu vi foto construindo a casa dela e a casa paroquial. Construindo a casa há mais de 60 anos, isso, quase 70 anos. É uma pessoa da vida do bairro, do jeito, da nossa igreja. Né? Então, rezar pela alma da Levete, seu Júlio, Dona Inês, agradecer a Deus pelo dom da vida que o Senhor deu a eles, agradecer a Deus por tantas coisas boas que a gente às vezes ignora, né? Que essas pessoas fizeram, né? O patrimônio que construíram foram eles, né? E que nos engrandece, né? Nos dá essa sensação boa da vida, de prosseguir caminhando firme na vida. Que o Senhor admita todas essas pessoas no clarão da ressurreição, na iluminação da ressurreição, na luz da face de Deus. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e santos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os seus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho crucificado, ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos aguardar com muita devoção esse microfone que tem que chegar até ele e que não chega. Que Deus ajude. Vamos lá. Tem que ligar esse treco aí. Não, no YouTube não sai nada. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Pode falar felizes os convidados. Está aqui, você não tem costume, né? Felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
sono. Música. Essa música é broxante, meu. Credo. Esqueço que tá gravando. Não tá não, né? Nossa, que sono que dá essa música, né? O- Hoje o Carlos Acuti, né, foi canonizado. É importante, um dos milagres da causa da canonização dele foi aconteceu aqui no Brasil, vocês sabem, né? Foi em Mato Grosso, em Campo Grande. História belíssima, né? Uma coisa realmente. Sabe que a igreja, milagre é milagre, né, gente? Não tem nem a conversa, né? Você pode falar, tá com dor do pé, sarado é milagre. Isso não cola, né? Milagre é milagre. É coisa que. O milagre, ele tira você da morte. Esse é o detalhe, né? É Deus, só Deus pode fazer isso. E esse é um menino, chama Mateus, inclusive, acho que o menino. E com 3 anos de idade, ele já tinha um problema seríssimo de saúde. Pâncreas, é um problema seríssimo. Não tem solução. Mãe pobre, pai pobre, família pobre. Aos médicos de lá, só tem um jeito de resolver isso. Tem que ir em São Paulo fazer uma cirurgia. É caríssimo, tem que ser no Einstein, esses remédios, esses hospitais de madame, assim, que são chiquérrimos, né? É uma fortuna, né? Botar um band-aid no seu braço é 5 mil reais, né? Aquelas coisas assim. Então, não tem jeito. A família, vamos aguardar a morte. Né? Imagina. Terrível isso, né? Esperar a morte do meu filho. Vou esperar meu filho morrer, porque não tem jeito. Não tem dinheiro, não tem nada. E o padre lá da paróquia lá dele, tava aquela história do Acultes aí, do tempo, né? Só desse rapaz novo, ele morreu com 15 anos, você sabe. Mas antes dele morrer, ele já fazia um auê assim na internet. E ele, com novinho, ele começou a usar a rede social, você acredita? Mas ele usava a rede social para isso, né? Para falar da fé, animar as pessoas, que ele sabia também que ele tinha problema sério de saúde. E ele falava da fé, falava da Eucaristia, da missa. Não perdia uma missa ele. Uma. Podia estar chovendo canivete. Não perdia uma missa. E ele tinha esse desejo, né, que as pessoas entendessem o sofrimento, entendessem essas coisas. E foi nessa paróquia lá em Campo Grande, quando estava essa onda, o padre contou a história dele, né, do menino. Assim. Aliás, o Carlos Acutis disse uma coisa muito importante. Ele falou assim: o momento mais importante da minha vida vai ser quando eu morrer. Olha que, né? Como o apóstolo Paulo falava, né? Paulo falava: eu prefiro morrer, gente, porque morrendo eu vou ficar mais perto de Deus, não vou ter que aguentar essa encheção de saco que são vocês, essas coisas. Eu vou ficar mais em paz, né? Paulo falava isso, o apóstolo Paulo. O Bacchus, de certa forma, falava a mesma coisa. Mas o que é estranho é a novidade, é como ele é novo, como ele é capaz, né? Como é que ele é capaz de entender tudo isso, né? O padre então na paróquia contou a história tudo. E esse menino de 3 anos, ele foi na missa e estava com 3 anos na época.
Ele foi na missa, na celebração, naquele momento ali, e no final, então, o que a gente vai pedir? O que a gente vai pedir para o Carlos Acuti, né? Pâncreas é o problema que dá na vida, saúde da pessoa, que não tem jeito não, viu gente? Ou você transplanta ou morre. E o pâncreas é terrível, porque ele afeta todo o seu organismo. Você não consegue comer, você se alimenta, você vomita, você não pode vomitar, é uma coisa é terrível. E eu, esse menino, 3 anos, hoje ele está grande, né? 15, 16 anos, eu acho, tá bonitão. Ele, eu sei, porque eu estou bem envolvido, assim, por causa do. Na época, a gente trabalhava na CNBB, então a gente tinha contato, né, com o padre de lá, de Mato Grosso, tudo, a gente conhecia a história, né? O menino pediu para parar de vomitar, só isso. Engraçado, ele não pede para curar o pâncreas, ele não pede para. Eu só quero parar de vomitar. Naquele dia mesmo, de noite, a avó percebeu que ele estava meio diferente, né? Ele comeu lá, sopinha lá, e vomitou. Depois foi passando os dias e também foi. Chegou no dia da consulta de novo, vai no SUS, né? Você sabe. Vai na consulta, faz exame, aquela coisa toda. E não tinha mais nada. Esse milagre desse menino é um dos que provocou a canonização desse jovem da Itália. Padroeiro da internet, dizem que ele é padroeiro da internet, não sei. E de uma outra, de uma menina, lá na Costa Rica. A menina é mais grave ainda. Mas é uma bomba atômica, né, gente? Quando você está certo que tudo vai dar errado, quando você está certo que a morte vai chegar, e no final muda. Deus muda. Isso é uma coisa assim. Mas eu sofro mais, penso mais. Não é nem não é nem nessa coisa da grandeza da cura. Eu fico imaginando a mãe desse menino, pobre, com ele, 3 anos, 2 anos de idade, no colo, esperando a morte do filho todos os dias. Então, como você ter força para vencer esse tipo de coisa? A força, né? A mãe, a força para vencer esse sofrimento, essa tristeza todo dia. Eu nem penso na grandeza da cura, mas essa coisa vivida, essa experiência vivida, é que deixa a gente com a certeza que Deus quer o bem mesmo. Deus quer o bem da gente. Deus não desiste da gente.
Nunca. Deus ajude todas as crianças do mundo inteiro. Claro que eu também fico pensando naquelas crianças em Gaza. Evidente. Claro que eu também fico pensando nesse Brasil que é tão rico, tem tanta coisa boa, e tem gente que Deus me livre e guarde, viu, gente? Ainda bem que eu não sou Deus, porque olha, agradecer. E a gente olha para essas coisas, claro, pare para pensar, é uma coisa, é tão emocionante, mas não quero ficar só na emoção, não. Isso é de momento, às vezes, mas parar para pensar, né? Como é que Deus é capaz de fazer essas coisas? Ele é capaz de mudar, de trazer a vida com toda a sua força e intensidade, porque a vida é um trem sem destino, é um trem que corre e vai embora, entendeu? A vida é muito mais forte, né? Que a morte, que a tristeza, que tanta coisa. Que Deus ajude a todos vocês também, que vocês tenham essa firmeza da fé que Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Vocês tenham discernimento, sejam corajosos, ler o livro da vida, refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua vida. Pode contar com a Bíblia, mas não muito, porque né, ela ajuda, mas também não interfere. Porque Deus respeita muita gente, Deus gosta muito da gente. Deus respeita a sua liberdade. Você tem que fazer a sua parte, porque Deus faz a parte dele. Agora é difícil você entender muita coisa, né? Como é que uma criança de 3 anos de idade, é que a gente, para nós é criança, né? Não tem a mesma estrutura mental, né? Que a gente tem, né? Como é que aquela criança de 3 anos de idade tem aquele diálogo com Deus, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz, que Deus ajude vocês hoje e sempre, graças a Deus. Tenham fé, tenham coragem na vida, leiam